Olá, este é um podcast sobre o filme Gatinhas e Gatões, filme norte-americano do ano de 1984. O filme tem direção de John Hughes, que ficou muito marcado no cinema norte-americano por dirigir filmes com a temática adolescente, ou seja, na maioria dos seus filmes ele abordou o universo adolescente como nenhum outro diretor tinha feito até então, pois até então os filmes com adolescentes como protagonistas, né? A vida, o cotidiano dos adolescentes eram vistos pelo público como filmes fúteis, bobos, sem nenhuma mensagem para passar, sem nada para acrescentar, assim, enfim. Eram muito mal vistos, mas o John Hughes fez essa visão do público mudar para uma visão de que, tipo, os adolescentes, eles têm sentimentos, assim como os adultos. Os adolescentes, eles têm os seus medos, suas inseguranças, suas alegrias e tristezas, suas vontades e desejos, enfim, assim como os adultos. Não é porque eles são adolescentes que eles não têm nada disso, que só pelo fato de serem adolescentes que eles são pessoas fúteis e sem graças. Não, eles são pessoas em transição, saindo da infância e indo para fase adulta. A adolescência é aquele meio termo entre a infância e a fase adulta, né? Óbvio. E eles estão... E também é a fase da puberdade, dos hormônios, aquela coisa toda que vocês já sabem. E o John Hughes, ele soube trazer isso para as telonas de uma forma única. E desde então, filmes com temáticas adolescentes não são mais vistos como filmes bobos, fúteis. Tanto é que após a era John Hughes, né, que foi aquele período entre a década de 80 e até um pouquinho da parte da década de 90, dos anos 2000 nós tivemos filmes com temática adolescente assim muito bons, como Meninas Malvadas de 2004, aclamadíssimo até hoje, é um marco na cultura pop. Sexta-feira Muito Louca de 2003, que tem a Lindsay Lohan, assim como Meninas Malvadas também, outro filme muito bom. Tem Garota Mimada de 2008, A Mentira de 2010, tem As Patricinhas de Beverly Hills de 1995, 10 Coisas que Eu Odeio em Você de 1999. 1999 foi considerado por muitos o melhor ano da história do cinema, e esse filme também é aclamadíssimo, entre outros filmes, né, que vieram depois, que tem essa Legalmente Loira, né, também Um Amor para Recordar, enfim, entre outros que abordam o universo adolescente, cada filme à sua maneira, né? Uns mais voltados para um drama, outros mais para comédia, outros mais para o romance, enfim. Mas esses filmes que eu citei, em geral, eles abordam o universo adolescente. E isso a gente deve muito ao John Hughes, porque a gente pôde apreciar o universo adolescente de uma outra forma de enxergar, né? Além de pessoas fúteis que pensam que sabem de tudo e não sabem nada. Não é bem por aí, né? John Hughes, esse crédito é um mérito dele, óbvio. E aqui, continuando, no filme Gatinhas e Gatões, nós tivemos na produção Hilton A. Green, Michelle Manning e Nidhi Tannen. O roteiro foi escrito pelo próprio John Hughes e o filme teve distribuição da Universal Pictures. Seu lançamento se deu no dia 4 de maio de 1984 nos cinemas norte-americanos. Seu orçamento foi de $6 milhões, com uma bilheteria de $23 milhões. Ou seja, o filme ele teve uma bilheteria quase quatro vezes maior do que o custo, né? E assim, o filme foi barato. Se você, claro, $6 milhões é muito dinheiro, mas para um filme, para ser o custo total de um filme, até que saiu barato. A bilheteria foi moderada, não vamos dizer assim, nossa, foi ruim de bilheteria, um fracasso. Não foi. De 6 milhões para 23 milhões, né? Até que teve um bom lucro, mas não foi um mega sucesso, não é tipo como um filme que custou 20 milhões e teve uma bilheteria de 400 milhões, ou seja, já é sucesso total. Aqui ele não... Tanto é que na época que Gatinhos e Gatões foi lançado, ele não teve assim, a crítica ficou meio dividida. Alguns elogiaram assim de forma bem tímida, outros meteram o pau. Mas todo filme sempre tem alguém metendo pau, não tem jeito. Até Poderoso Chefão, que é o maior clássico cult do cinema mundial, Cidadão Kane também, mas Cidadão Kane eu não posso falar porque eu não vi. Eu vi o Poderoso Chefão. Poderoso Chefão, um dos melhores filmes, na minha opinião, o melhor filme de todos os tempos da história do cinema. Tem gente lá metendo pau, né? Imagine filme
filme com temática adolescente, que até o John Hughes renovar esse quesito do universo adolescente nos cinemas, era uma temática que sofria muito preconceito nas telonas, vale ressaltar. E aqui, como eu estava falando, a bilheteria do filme foi razoável ali, né? Tipo, deu um lucro considerável para todo mundo ali e pronto. Mas, né, não deixou de ser um filme que marcou a carreira do John Hughes como diretor, porque além de Gatinhas e Gatões, nós temos Clube dos Cinco, de 1985, Curtindo a Vida Doidado, de 1986, Mulher Nota 1000, também de 1985, né, o mesmo ano do Clube dos Cinco, e entre outros também, né, ele foi o produtor, ele não foi diretor, mas ele foi o produtor, se eu não me engano, do filme Esqueceram de Mim, de 1990. Não sei se do 2 também foi, eu acho que sim. Se eu estiver errada, por favor, me corrijam. Mas, enfim, ele estava todo inserido nesse universo adolescente, pré-adolescente, enfim. É um diretor que, como eu não me canso de falar, ele deixou seu legado no cinema com essa temática adolescente. Ele revolucionou. Depois dele, o universo adolescente começou a ser visto de outra forma. Né, graças a Deus. E ele morreu no ano de 2009, se eu não me engano. Tanto é que ele recebeu ele foi um diretor, tipo, não ganhou Oscar nem nada dessas coisas, mas tipo, só por ele ter deixado o seu legado na história do cinema com todos esses filmes, ele recebeu uma homenagem no Oscar. Ele não apareceu só naquela parte do que, tipo, tem o pessoal que morreu, eles mostram um memorial em nome dele, mostram o nome de todos os artistas, diretor, produtor conhecido do cinema que morreram. Não, ele recebeu uma homenagem mesmo. Aí mostraram lá os filmes dele e tudo mais, e ele falando lá quando estava vivo, gravação. Enfim, foi uma homenagem sensacional, super merecida. Inclusive, eu tenho aqui já no canal um podcast sobre Curtindo a Vida Doidado, de 1986. Depois vão lá dar uma olhada. Tá muito bom. Eu expresso a minha opinião sobre o protagonista, o Ferris Bueller, que é interpretado pelo Matthew Broderick. Acho que é esse o nome. Enfim. E assim, e o Ferris, né? Tudo que eu tenho para falar do Ferris tá lá no podcast. Depois vão lá que tá muito bom mesmo. Eu também tenho o podcast do Poderoso Chefão. Tá falando do Poderoso Chefão agora há pouco. Eu também tá lá, tem muito bom. Ainda pretendo falar de muitos outros filmes. Pretendo assistir o Clube dos Cinco e falar em breve também, né? Enfim, são filmes assim sensacionais. A década de 80 foi uma década muito boa pro cinema americano. Mas, na minha opinião pessoal, a década de 90 foi a melhor década da história do cinema mundial, não só do norte-americano, assim, um todo, né? Década de 70 também tem muitos filmes bons, também tem umas porcarias, né? Mas tem muito filme bom, né? Como Rock, Lutador, Poderoso Chefão, Tubarão, entre outros grandes clássicos do cinema, né? Tem o Dia de Cão também, enfim. Esses filmes que eu citei e eu ainda não gravei podcast, fica tranquilo que em breve vou estar assistindo e postando, e é isso aí. Que aqui, assim, a gente assiste o filme, expressa a nossa opinião e coloca aqui, né? Basicamente isso. Mas enfim, voltando para Gatinhos e Gatões, a história aqui de Gatinhos e Gatões é sobre a protagonista, Samantha Baker, interpretada pela Molly Ringwald, que ela é uma adolescente que está completando 16 anos, está extremamente pé da vida e frustrada com sua família inteira, porque eles se esqueceram do aniversário dela, porque está todo mundo muito preocupado com o casamento da irmã dela, a Ginny Baker, interpretada pela Blanche Baker. Não, a Blanche Baker, olha só. O sobrenome fictício é o mesmo da vida real. Tá todo mundo preocupado com o casamento da Ginny, irmã da Samantha, que vai acontecer no próximo dia. Tipo, o aniversário dela, no próximo dia já é o casamento da irmã. Ninguém se lembrou. E ela tá pé da vida com isso. E pra piorar o que já tava ruim, ela ainda diz pra uma amiga que ela gosta do Jake Ryan, que é interpretado pelo Michael Strickland, nome complicado, enfim. Mas ela fala, mas ele é mais velho que você, não sei o que, mas é mais velho, mas não é tão velho assim. Ele é mais velho que você, não sei o que. Ela, eu sei. E ele tem uma namorada linda também, né? Ele não vai olhar pra mim.
porque ele já tem namorada e ela é linda. E a Samantha, assim como mocinhas como a Jamie de Um Amor para Recordar, a Bella de Crepúsculo, a Ana de 50 Tons de Cinza, ela tem aquele clássico estereótipo da mocinha que se olha no espelho e não gosta muito do que vê. Tanto é que a primeira cena da Samantha no filme é ela se olhando no espelho dizendo que tinha que ter um peito maior, que tinha que ter o corpo mais não sei como, ou seja, ela não gosta muito do seu aspecto físico. Se compara muito com a namorada do cara que ela gosta e que nunca olhou para ela, e ela fala: "Ah, ele tem uma namorada linda, nunca que ele olharia para mim, mesmo que não tivesse ela como namorada." Tem o mesmo estereótipo dos outros filmes que eu já falei. Mas o diferencial da Samantha para Jamie, para Anna e para Bella, eu já vou falar a diferença de cada uma, é que a Samantha, ela tem uma personalidade própria. Tem um carinha lá, uma mala sem alça, no começo do filme, quando ele foi apresentar a primeira cena dele, eu tava com muita raiva dele, mas depois ele foi se mostrando ser uma pessoa melhor. É o Ted, interpretado pelo Anthony Michael Hall. Ele se conhece no ônibus, aí ele fica meio que se encostando nela, falando um monte de merda pra ela, assediando ela de forma bem cínica e descarada, vamos dizer assim. E ela não dá bola pra ele, ela já corta os papos de bêbado de estrada dele ali na hora. Eu achei isso muito bem feito. E depois ela vai para uma festa da escola, ele tenta se engraçar pra cima dela de novo. Aí ela sai correndo da pista de dança, aí depois ela vai para um outro lugar lá, aí ele encontra ela e ele ainda tenta mais uma vez assediar ela, só que aí quando ele percebe que ali já não tem mais jeito, ele pede desculpa e os dois passam a conversar que nem duas pessoas normais, né? E foi a partir dali que a gente começou a ver um lado mais humano do Ted, não um lado mala sem alça. Mas ele explica que ele tem esse comportamento todo para impressionar os amigos dele, porque como ele é um garoto virgem, aí tem toda essa pressão em cima dele para deixar de ser virgem, para pegar uma namorada, aquela coisa toda. Aí ele tem esse estilo de eu sou o garanhão do pedaço para impressionar os amigos, chamar a atenção, né? A Samantha ainda tenta dar uns toques nele, tipo, esses seus amigos aí são uns malas, não sei o que. Aí, e o Ted ainda fala pra Samantha, olha só como ele é meio bocó, até um pouco tóxico, mas enfim. Mas ele se redime depois. Ele fala assim: "Ah, eu apostei com meus amigos que eu transaria com você." Ela fica chocada e ele fala assim: "Mas eu disse pra eles que arrumaria uma prova." Ele: "Tem como você me dar uma coisa?" Aí ela falou: "O quê?" Aí ele: "Sua calcinha." Aí ela fala: "Não." Ele fala: "Não, sem contato físico. É só me dar sua calcinha, eu mostro pra eles." Aí é como se a gente tivesse ficado junto. Só que aí a gente não ficou junto. É só uma prova que eu preciso mostrar pra eles. Como não vai envolver nenhum tipo de contato físico nem nada, aí ela dá a calcinha dela pra ele de boa, né? E aí ele mostra pros amigos, né? Uma cena assim, tipo, mano do céu, mas que diabo é isso? Aí você sabe que se fosse. É porque na época passou batido, mas nos dias de hoje, esse comportamento dele e dos amigos não passaria, o público não deixaria, iriam cair matando. Aliás, hoje mesmo o povo assistindo com a nova mentalidade já cai matando. Imagina se fosse, né? Mas enfim, né? Mas aí depois ele tem em contraste com esse comportamento besta, para não falar uma coisa pior, ele, por exemplo, o Jake Ryan, ele começa a perceber na aula a Samantha olhando pra ele. Aí, tipo, meio que acaba chamando a atenção dele por isso. E o Jake e o Ted são amigos. E o Jake começa a conversar com o Ted sobre a Samantha, tudo mais. Aí o Ted revela pro Jake que a Samantha gosta dele, né? Que elas fazem esse jogo de olhar e não falar porque é um jogo difícil, assim, porque as meninas são assim mesmo, né? Aquele papo bem machista mesmo, né? Ele tem uns momentos dele de machismo. Mas, contrapartida, quando o Jake diz pro Ted que ele pode levar a namorada dele, Jake, a Caroline Munford, que é interpretada pela Evelyn Morris, ele fala: "Você pode levar minha namorada embora, pode ficar com ela, tá tão bem que ela nem vai perceber que é você, vai pensar que sou eu." E o Ted não quer por ser a namorada dele, e depois ele não quer usar o carro do pai do Jake
porque é um carro muito caro, tem coisa cara, se acontecer alguma besteira ele não vai ter dinheiro para pagar, ou seja, nesse momento ele mostrou alguns princípios, mas só mostrou por 1 minuto, porque logo em seguida ele aceitou a mulher do outro, aceitou o carro do outro, a mulher começou a se engraçar pra cima dele quando ela acordou, porque tava muito bêbado, nem tava reconhecendo ele direito, ele meio que acabou ficando com ela, e depois ainda pediu pros amigos dele, e quando ele chegou até a casa dele lá, ainda pediu pros amigos tirar foto, falou assim, eu tô com a mulher aqui dentro do carro muito caro, por que é que vocês não tiram uma foto? Aí depois pra mostrar pra todo mundo que eu fiquei com ela. Sim, sem noção total, né? Eu vejo o Ted como um rascunho do Ferris Bueller. Ferris Bueller já foi escrotice e pronto. Porque o John Hughes dirigiu os 2 filmes, né? Óbvio. Gatinhas Gastões em 84 e o Curtindo a Vida Doidada em 86. Ou seja, ele teve 2 anos para preparar um escroto assim total. O Ted foi o rascunho. O Ferris Bueller já foi a escrotice em pessoa prontinha. Mas enfim, continuando aqui, o Ted é o Ferris Bueller desse filme, pronto. Aí, continuando, e aí eles tiram a foto, só que é muito engraçado porque eles só pegam a cara do Ted, eles não pegam a cena toda. Ele com a mulher lá, com a mão na perna da mulher, no carro, um carro bem sofisticado e caro e bacana pra época, né? Enfim, assim, as sequências deles são sensacionais. E depois, no dia seguinte, quando ela acorda e percebe que ficou com o Ted, e ela gostou. Ela disse que gostou. Eu não entendi nada. E aí depois ela dá um fora no Jake e fica com o Ted. No final das contas, o Ted ele se deu bem e nem precisou de muito esforço, porque só bastou o Jake, fica com a minha namorada, eu não quero mais ela não, tipo, jogando fora, tratando como se fosse produto. Também o Jake também, né, teve esse momento que deu, ele não queria a mulher, chegasse na mulher e falasse assim, não, olha, eu não tô afim de ficar com você mais não, pronto, só. Chegava, falava com um jeitinho, ali ia ficar pé da vida, mas era melhor do que, tipo, quer ficar com a minha namorada? Fica, larga. E depois ainda fez a outra se sentir mal, porque no dia seguinte ela viu o Jake dentro do carro e o Jake vendo eles 2 no carro. Claro, o Jake tá cagando pra ela, mas aí, tipo, ainda fez ela ficar envergonhada com a situação. Tipo, meu namorado tá aí, tá me vendo com outro, tipo, né? A situação bem segura. O Jake também teve esse momento que eu não gostei muito, né? Mas enfim, né? O que mostra mais uma vez o machismo. O Jake passou a Caroline pro Ted como se fosse um produto. Tipo, olha, cansei, não quero mais não, pode ficar pra você. Né? Não se faz isso com uma pessoa, né? Tudo bem, a Caroline, pelo que a gente viu no filme, era uma pessoa fútil, era uma pessoa assim, se gostava mais dela do que dos outros, tava cagando pros outros, aquela coisa toda, sim, aquela típica adolescente fútil. Mas isso não dá direito pro cara chegar lá e passar ela pro outro como se ela fosse um produto, né? Porque apesar de tudo, ela pode ter os seus defeitos, mas é um ser humano com sentimentos, né? E pelo pouco a gente viu, a Caroline gostava dele, né? Com o seu jeito assim, mas gostava. Mas enfim, né? Não vou ficar aqui criando problemáticas em cima do Jake, né? E o que eu já falei já é o suficiente. Mas tirando isso, ele aparentemente é um cara legal, bacana. Ele não é esse monstro todo que a Samantha pensa. Tipo, ele nunca vai olhar pra mim porque eu sou sem graça. Pelo contrário, ela é uma menina bonita. Só ela olhando pra ele na sala de aula já chamou a atenção. Ou seja, né, ela tá a visão dela tá um pouco errada. Ela, que nem eu falei, né? A Jamie, a Ana, a Bella, né? Dos outros filmes que eu falei, que elas são esse estereótipo da mocinha. A mocinha que se acha sem graça, que nunca vai conquistar ninguém, porque não é por nenhum, enfim, com perdão da palavra. Só que a Samantha, que nem eu falei, ela tem uma identidade própria, ela tem um jeito próprio, ela dá um fora no Ted, fica com o Jake. E apesar nesse contexto todo que ela está inserida, ela ainda se preocupa com a irmã, a Jeannie, né? Que a Jeannie, ela trata ela meio que com desprezo, tipo, quando a Samantha vai falar para a irmã dos problemas que ela tá tendo na escola, tentando jogar verde para ver se a outra se lembra do aniversário dela, também não se lembra, ninguém da família dela se lembra, só se lembra do outro dia, depois já passou, ou seja, aí não vale de nada. E a Jeannie, tipo, fala, você é muito egoísta, você fica aí porque você tá com inveja que eu vou me casar, não sei o que, não é o centro das atrações que nem eu. Aí a Samantha ficou revoltada. Nessa hora eu fiquei muito fula da vida com a Jeannie, mas eu achei muito bem feito no casamento dela, que ela entrou que nem uma bêbada desgovernada no casamento, porque ela tava menstruada, ou seja, ia passar a lua de mel menstruada, ou seja, tecnicamente não ia ter noite de núpcias, assim.
né? Porque estava menstruado, não ia ter como chegar no finalmente em plena lua de mel daquele jeito. Pelo que eu entendi, a menstruação dela tinha chegado antes do tempo, ela estava com TPM, estava tomando remédio, aí foi essa quantidade excessiva de remédio que ela andou tomando que acabou deixando ela meio fora do ar, bêbada. E aí ela se comportou como uma bêbada, se jogando no chão, tirando o véu. Eu pensei que ela ia tirar tudo ali. E depois, saindo da igreja, tirou o sapato, tirou a meia calça, tirou o forro do vestido por baixo, enfim, se jogou na calçada. Enfim, foi uma confusão só. Meu Deus do céu, eu nunca vi aquilo num filme. Eu já vi muito filme de tipo, a pessoa tá indo se casar, aí não consegue se casar porque alguém chega e impede, ou a pessoa desiste, ou a pessoa foge, que nem a Julia Roberts, noiva em fuga, enfim. Essas coisas que acontecem, tipo, ou às vezes a pessoa na igreja diz não, mas eu nunca vi uma bêbada desgovernada indo se casar, entrando e saindo desse jeito. Saiu pior do que como entrou. Foi uma cena assim sensacional, um pouco de vergonha alheia, já tenho que deixar logo aqui o alerta para quem não viu e quer ver e vai ver. Enfim, é uma cena assim tanto vergonha alheia, mas enfim, né? O filme tem alguns momentos de vergonha alheia, porque tem os avós paternos e maternos da Samantha que vão para a casa da Samantha para poder ficar uns dias lá por causa do casamento da Ginny, eles vêm de outro lugar longe. Os pais da mãe do pai dela, né, enfim, e tendo o avô e a avó dela ocupam o quarto, ela é obrigada a dividir o quarto com um outro irmão que é um mala sem alça. Aí depois o irmão expulsa ela do quarto, diz que ela vai dormir no sofá, enfim. Aí depois tem um japonês lá que eu nem me liguei direito de quem ele era parente, que acaba ficando com uma outra menina lá, que de uma festa lá dos calouros lá que a Caroline tava dando na casa dos pais do Jake, enfim. É uma confusão só e acaba sobrando o sofá. Imagina, você tem o seu quarto, aí chega duas pessoas, chata, mala sem alça, e toma o seu quarto pra você e você é obrigado a ir dormir em outro lugar. Isso me lembrou muito a Doris em Mulheres Apaixonadas, né? Que chegou os avós dela vindo de outro lugar e acabaram ficando com o quarto dela e ela tendo que dividir o quarto com o irmão. E aí ela começou a ficar muito com a raiva que a Doris, indo por Mulheres Apaixonadas. A raiva que ela sentia por não ter o quarto era justificável, mas as maldades que ela fez com os velhos não era. Aí você vê aqui a diferença dela para Samantha. A Samantha, na mesma posição que a Doris, né, de Mulheres Apaixonadas, sem o seu quarto, porque seus avós tomaram o quarto, quer dizer, não tomaram, né? Mas os pais falaram, ó, eles vão ficar no seu quarto, você sai do seu quarto. E mesmo assim, ela ficou tipo de boa com eles, era uma pessoa de boa coração. A Doris era uma vilã, uma coisa ruim, né? Perdão da palavra. E assim, a Samantha, e no caso da Samantha foi ainda pior, porque ela foi pega de surpresa, porque a Doris lá da novela, antes dos avós chegarem de viagem para ir morar com eles, o pai dela já tinha avisado, ó, seus avós vão ficar no seu quarto, você vai ficar com o quarto do seu irmão. Samantha não, ela chegou em casa, subiu as escadas, que ela morava meio que no sótão, né? E aí ela encontrou os dois lá e já sacou que eles iam ficar por lá mesmo, tipo, ninguém avisou ela. Essa família dela, com perdão da palavra, é muito escrota. Tratam ela de qualquer jeito, eles sempre dão um jeito de rebaixar ela. Tem uma avó dela que põe a mão nos peitos dela. Ah, você tem peito agora e faz fonfon no coisa dela. A irmã tá cagando pra ela e ainda meio que fala umas coisas bem ruins pra ela. A mãe e o pai não se esquecem do aniversário. Tem um irmão que é uma peste, mas esse irmão, ela meio que... Ele, do mesmo jeito que ele tá cagando pra ela tá cagando pra ele. Enfim, ele nem conta muito como parâmetro. Enfim, esses avós aí, que se apodera do quarto, aí tem os outros dois que ficam fazendo comentário constrangedor pra ela, enfim, eu fiquei com muita pena dela e com raiva da família, né? O único momento, assim, que a única pessoa da família inteira que se redimiu foi o pai, que durante o filme ela tá lá meio que quase dormindo no sofá, ele vai lá, tem uma conversa com ela, pedir desculpa porque se esqueceu do aniversário, e ela tá conversando com o pai, né, sobre o aniversário, tudo, ela acaba falando pro pai que gosta do menino da escola, de que o pai, se fosse o outro pai, ia atrás desse pai, como assim, você é minha filhinha, não sei o que, não tem idade pra essas coisas, não. Eu, a princípio, achei que ele seria desse pai, mas depois ele tem uma conversa bem aberta com ela, tudo, tipo, aceitando que a filha já é uma adolescente, que ela tem esses sentimentos de gostar de alguém, tudo, tá naquela fase da adolescência, o pai respeita, é um pai assim, mente aberto, né, esquisito, e ela fala do Jake, não sei o que, ele fala, ó, se esse rapaz não gosta de você, então é porque ele não é pra ser pra você, é uma coisa mais ou menos assim, eu sei, é clichê, mas é mais ou menos isso que ele fala, e eles têm uma conversa assim bem, pai e filha assim bem bacana mesmo, né, enfim.
E depois no final do filme, né, o Jake acaba surpreendendo, aparecendo na igreja, em que a Samantha é madrinha de casamento da irmã. Vai todo mundo para uma festa, só que ela não vai para a festa, ela quer ir para casa e ficar em casa porque não tá com pique para festinhas. E aí ela acaba dando de cara com o Jake lá, e o Jake leva ela de carro para casa dela, e nesse período que ela tá entrando no carro do Jake, o pai vê ela, e ela sinaliza pro pai, o Jake de costas sinaliza pro pai que ele é o cara que ela tá falando. O pai entende, dá um sorrisinho, e vai cada um pro seu canto, o pai com os outros pra festa do casamento, e ela com o Jake pra casa dela, né. Aí no final do filme tem um bolo ali, né, em cima, com 16 velas. O nome do filme original é 16 Candles, que significa 16 velas, que retrata 16 velas de 16 anos do aniversário dela, né? E aí ele, feliz aniversário, Samantha, você pode fazer um desejo agora. Aí ela fala, ele já se realizou, que é tipo ficar lá com ele. E aí os dois se beijam, o filme termina de uma forma muito bonita, assim, né? Aquele tipo feliz pra sempre, um final feliz, bonitinho, que todo mundo adora. Enfim, é basicamente aqui. E o pai da Samantha, ele é o Paul Dudley, que é o Jim Baker, né? Só para ressaltar aqui. E assim, o filme, ele tem essas histórias, né, assim, muito boas mesmo. Eu gostei, a atuação do elenco que tá boa, né? O enredo, assim, é razoável, mas aí conforme você vai assistindo, você vai gostando mais do filme. Tem momentos, assim, bem engraçados, tem momentos constrangedores, assim, né? Não é considerado um dos melhores filmes do John Hughes, já vou deixar bem claro. Clube dos Cinco e Curtindo a Vida Doidada são considerados pelo grande público como as grandes obras-primas do John Hughes, né? Enfim, e é basicamente isso. Agora eu vou aqui rapidamente para o meu top 10 de melhores cenas do filme Gatinhas e Gatões de 1984. Vamos lá. Em 10º lugar, eu fico com a cena em que a Samantha e seu pai conversam sobre o aniversário dela, Samantha, e sobre o Jake. Eu acabei de falar sobre esse momento, né, que ela tá lá no sofá, quase dormindo, o pai chega, pede desculpa, né, aí eles têm essa conversa bem bacana. Essa cena eu achei sensacional. E no dia seguinte, só para ressaltar, a mãe dela pede desculpa por ter se esquecido do aniversário dela também. Aí depois o irmão dela aparece, ela, você não tem nada para dizer para sua irmã, não? Aí ele, o quê? Ela, era aniversário dela. É, só que a gente esqueceu. Aí ele fala assim, clássico. Aí ele sai correndo pro quarto, e aí ela fala, minha filha, não se preocupa nele, seu irmão se importa com você. Samantha olha bem assim pra mãe, e as duas meio que rindo, falam assim, não se importa. E a mãe falou assim, você ainda tentou meio que fazer a gente se lembrar, só que a gente se lembrou, né, porque a gente tá muito preocupado com o casamento da sua irmã. Desculpa. Ela, não, tá de boa, né, tipo, o aniversário dela só foi levado em consideração no dia que não era o aniversário. Ela criou tanta expectativa pro aniversário dela, que no fim das contas só foi melhor pra ela, as coisas só começaram a dar um certo pra ela, inclusive, né, ficar lá com o Jake, né, e fazer ele reparar nela, e ele se beijar, tudo, depois do aniversário. Por isso que eu digo, gente, não criem expectativas demais para seus aniversários, independente da idade, porque você criar muita expectativa, eu digo isso por experiência própria, o dia acaba sendo uma merda. E ela cria tanta expectativa por seu aniversário de 16 anos, pelo fato que a partir de 16 anos, nos Estados Unidos, você já pode tirar a carta e poder dirigir e votar também. Entre outras coisas lá que também pode, mas enfim. Mas votar nem é o que é mais importante para eles, assim, principalmente para adolescente, ainda mais que adolescente, porque os americanos, no termo já, eles são uma nação patriota, eles gostam de votar mesmo, não sendo obrigado a votar, gostam, mas assim, já com mais maturidade e tudo. Adolescente não é muito ligado nessas coisas, não. Mas enfim. Agora, nossa nona melhor cena, minha nona melhor cena. Em nono lugar, eu fico com a cena em que a Samantha conhece o Ted no bus. Em nono lugar, eu fico com a cena em que a Samantha conhece o Ted no ônibus, né? Que nem eu falei, né? Ela conhece ele no ônibus, ele tá lá assediando ela de uma forma bem cínica e descarada, ela dá um chega pra lá nele, enfim. As primeiras cenas dele no ônibus e depois no baile, a princípio a gente tem um ranço desse moleque, mas depois, conforme vai passando o filme, né, a gente vai vendo um lado mais engraçado dele. Tudo bem, paspalhão, meio abestado, meio assim, nossa, que cara sem noção, sim, mas ele foi ganhando maior
destaque conforme foi passando o filme. A princípio ele é mostrado como um cara bem, assim, tipo, bem grunge, né? Bem tipo, sai pra lá. Mas aí depois a gente até começa a gostar um pouco dele em alguns momentos. Muito pouco. Com ele, na maioria das vezes, ele é meio Ferris Bueller. Aí, Ferris Bueller não dá pra defender, assim como o Ted. Em oitavo lugar, eu fico com a cena em que a Ginny se casa de forma bastante alterada. Eu já falei também, né? Ela fica se jogando no chão e tira o véu e tudo, e fala umas coisas, e o padre fica olhando espantado. Tudo isso por conta dos remédios que ela tomou pra menstruação, né? E como ela tá, assim, tá menstruada, tá bem ruim mesmo, aí ela tomou uns remédios. Aí, e ela já tava muito agitada quando a irmã dela, Samantha, tava tentando colocar o sapato no pé dela, não tava conseguindo porque ela tava muito agitada por conta dos remédios. Ela tava tomando remédio. E aí ela se casa de uma forma, tipo, ela faz outra. Uma tanta expectativa pro momento do casamento para pagar um micão desse no final da imagem. Pena que não mostrou no dia seguinte, né? Ela já recuperada da ressaca dos remédios e todo mundo falando, ó, você se casou assim, você se jogou no chão, tava quase tirando a roupa toda, enfim, ia ser muito engraçado. Pena que não mostraram. Valeria a pena um momento desse, só pra ela com a cara de, meu Deus do céu, não acredito, mas enfim. Em sétimo lugar, eu fico com a cena em que o Ted e o Jake estão conversando sobre Samantha. Eu acho que eu já falei sobre isso, né? Que o Ted fala pro Jake assim, ela gosta de você, é porque as meninas são assim mesmo, aquele papo bem machista e tudo mais, né? Aí o Jake fala assim, então vamos fazer um acordo, você me dá as calcinhas dela e eu deixo você levar a minha namorada no carro do meu pai pra onde você quiser. Tá bêbada mesmo? Aí... que nem eu falei, a parte que eu critiquei o Jake, tipo, não se faz isso com a pessoa por pior ou por mais fútil que ela seja. Isso aí o Ted fica assim, até o Ted, só pra vocês terem uma noção do jeitão que ele é, querendo de tudo ficar com uma mulher só pra poder falar pros amigos, ó, não sou mais virgem. Até ele sacou que ficou tipo, mano, não sei não, ele ainda ficou assim, o outro ficou insistindo, até que o Ted acabou cedendo, né? Óbvio que ele ia ceder, né? Era uma oportunidade de ouro para ele. Mas enfim. Em sexto lugar, eu fico com a cena em que a Caroline faz uma festa na casa dos pais do Jake. Olha, essa sequência dessa festa é uma bizarrice atrás da outra no filme. Nem dá para contar tudo que acontece na festa aqui, porque senão esse podcast ia ser eterno. Mas eu vou para os pontos altos da festa. A casa fica depredada, música alta, todo mundo bebendo, gente se agarrando, se beijando, se transando. Tem duas pessoas que caem de uma altura lá, quebra o chão, um monte de garrafa de champanhe. Aí alguém falou, espero que os pais dele tenham seguro. É um carnaval dentro a casa dos pais do Jake, com perdão da palavra, virou um belo de um puteiro. E no fim das contas o Jake ainda meio que bate a porta na cara da Caroline, ela tá bêbada, se rastejando pelo chão, o cabelo dela fica preso na porta. E em vez de alguém bater e pedir pro Jake abrir a porta para soltar o cabelo dela que tá preso, sabe o que alguém faz? Fala, fecha os olhos, Caroline. Ela fecha, vai lá e corta o cabelo dela. Meu Deus do céu, é loucura. Esse foi, na minha opinião, foi o ponto alto da festa. Foi ela deu com o cabelo cortado por causa que tava preso na porta. Seguindo o outro, ele me deixa em paz. Tipo, um escroto total, né? E a Samantha triste porque não conseguia esse macho, é esse mesmo, que fecha a porta na cara da namorada, prende o cabelo da namorada na porta, tudo bem, ele não sabia, mas acabou fazendo isso. Depois entregou ela pro Ted como se fosse um objeto. Não quero, cansei, pode ficar pra você, né? Por esse macho que a Samantha tá correndo atrás. Ninguém cantou essa bola na época. Não é mimimi, gente. É porque, infelizmente ou felizmente, infelizmente para muitos ou para poucos, ou felizmente para muitos, ou não, estamos numa era elucidada. As pessoas pensam antes de agir, de falar, até de pensar, se bobear, enfim. E as atitudes do Jake com a sua namorada não foram das melhores. Com a Samantha, sim. Com a Caroline, não. A gente não gostava muito da Caroline? Não. Por quê? Porque era uma pessoa fútil, que só se importava com ela mesma, com as aparências, com o que os outros iam fazer. Tanto é que ela se preocupou em dar uma festa na casa dos pais do Jake, sem se importar com que os pais do Jake iriam pensar sobre aquilo, as condições em que a casa estaria. Ela não se preocupou com isso.
Só se preocupou em dar uma festa lá porque os pais dele não estavam em casa, não ficou certo ou certo se eles só deram a saída se viajarem, enfim. E aí ela aproveitou o momento para fazer a farra, é aquela história, né? Os gatos saem e os ratos fazem a festa. Enfim. Ele não tava com raiva dela por isso, porque desde que ele começou a reparar na Samantha, que a gente percebeu que o comportamento dele com a namorada mudou, né? Mas enfim. Agora vamos ao nosso top 5. Em quinto lugar, eu fico com a cena que o Ted se desculpa com a Samantha por seu comportamento no ônibus, né? E ela acaba, aí nessa meio conversa, eles acabam meio que tendo uma conversa de duas pessoas normais e tudo mais, e ela acaba revelando pra ele que gosta do Jake Ryan. E ele fala, Jake é meu amigo. Ela, não brinca. Aí ele, não, é sério mesmo. Aí eles conversam tudo, aí rola o papo da calcinha, que ele fala pra ela que os amigos que ele apostou que ficaria com ela, e aí ele pede as calcinhas dela como uma prova de que ficou com ela, sem precisar ficar com ela em vez de fato. Ela acaba aceitando, né? Tipo, é uma pessoa boa, né? Até demais. É uma Juliette. Enfim, a Samantha é a Juliette do filme. O pessoal tá lá matando e ela ainda tá lá de boa com todo mundo. Mas enfim. E aí ele mostra a calcinha depois pros amigos, né? Eu não sei se eu já falei disso, mas enfim. Tô aqui recapitulando. Ele mostra também, é um horror. Enfim. Esse Ted também é outro que é todo errado. Mas o Ted, diferente do Jake, o Ted ele já foi escrito para ser aquela pessoa meio errada. Ou totalmente errado, no caso. O Jake não. Por ele ser o crush da Samantha, a gente espera que ele seja aquele garoto assim, né? Tudo. Só que ele também acaba se mostrando belo do escroto, né? Pelas coisas que ele faz com a namorada dele. Mas enfim, né? Não vou ficar aqui me repetindo em relação a isso. Em quarto lugar, eu fico com a cena em que a Samantha se chateia por sua família não se lembrar de seu aniversário, né? Ninguém se lembra, passa batido para eles como se fosse um dia normal. Eles são muito preocupados com o casamento do outro dia, né? Ela tenta lembrar, tenta fazer a mãe lembrar, o pai lembrar, né? A irmã lembrar, ninguém se lembra, enfim, ainda acaba levando esporro. Enfim, é sensacional, né? Coitada da Samantha. Em terceiro lugar, eu fico com a cena em que a Samantha responde o questionário sobre sexo durante a aula, né? Na sala de aula. Tá todo mundo lá à toa, né? Sem o professor tá dando lição nenhuma, ele só tá lá, tá todo mundo quieto na carteira. Eles aproveitam para responder um questionário sobre sexo que alguém deu para ela. Colocar assim, não precisa colocar o nome. Com quem você ficaria? Já ficou com alguém? Se você quer ficar com alguém, quem seria? Ela responde tudo e acaba botando o nome do Jack Ryan. O que acontece? A amiga dela tá sentada atrás dela, aí ela meio que dobra o papel e se espreguiça, o professor não vê ela passando o papel pra amiga, só que o papel acaba caindo da mão dela. E o Jake, é porque não mostra no filme, mas eu acho que o Jake pegou o papel e viu o papel, e porque do nada ele começa a reparar nela. Eu acho que ele leu o papel, porque ele viu, se bem que eu não sei também ao certo se ele viu caindo da mão dela, né? Mas enfim, porque o papel caiu e ele pegou o papel, e depois na sequência ele já estava interessado nela, né? A gente não sabe se ao certo se ele sabe que foi ela que escreveu, né? A gente só sabe que ele pegou o papel, porque ele olhou assim o papel caído no chão. Provavelmente ele leu, porque na sequência mostra ela, mas você não pegou o papel? Não. Mas você colocou seu nome? Ela, não coloquei meu nome não. Então não precisa se preocupar. Ela, tomara que ninguém saiba que fui eu que escrevi, porque não sabendo que ela escreveu, tipo, fica escrito pelo não escrito, né? Alguém escreveu umas bobagens, botou o nome do outro e só. Mas enfim, em segundo lugar, eu fico com a cena em que a Samantha se surpreende ao ver o Jake na porta da igreja esperando por ela. Depois que a irmã dela dá todo aquele show, aquele baile de bêbado no próprio casamento, ela vai embora e a família toda vai embora. Samantha não vai pra festa de casamento, ela prefere ir pra casa e ficar só. Aí o Jake aparece lá, né? E ela se surpreende. É engraçado ele acena assim, ela ainda olha pros lados, porque ela não tá acreditando, tipo, tá bom demais pra ser verdade. Aí ela ainda faz assim, tipo, aí ele confirma assim, você. Aí ela acaba indo lá pra ele, aí os dois acabam entrando no carro dele e indo pra casa dela. É que nem eu falei, a hora que o pai dela tá saindo com os outros, aí só o pai vê ela. Você vê, né, como os outros estão cagando pra ela. Aí o pai vê ela e ela acena pro pai que ele é o cara que ela tava falando pra ele lá naquela noite no sofá. E o pai se dá um sorriso e tudo bem. Se fosse outro pai, né, eu fico pensando, já vai ficar sozinha com a minha filha, não sei o quê. Se fosse o pai dela até que era bem mente aberta, ainda mais pra década de 80. Se no dia de hoje ainda é complicado,
Imagine na década de 80, mas enfim. Se bem que a década de 80 foi muito conhecida por ser uma década muito liberal. O pessoal fazia o que quisesse, passava e ia, né? Também tem que levar isso em consideração, mas enfim. Mas o pai dela se provou ser uma pessoa até bacana, no fim das contas. E em primeiro lugar, na minha opinião, pra mim, a melhor cena do filme é a Samantha e o Jake se beijando no final do filme. Eles estão na casa dela, né? Aí eles estão em cima de uma mesa, aí tem um bolo com 16 velas, né? O aniversário dela, né? 16 anos já foi ele. Feliz aniversário, Samantha. Aí ele falou, você pode fazer um desejo. Ela já se realizou, que o desejo é ficar lá com ele, né? Ele reparar nela. E os dois se beijam e aí é o fim do filme. Pra mim, a melhor cena do filme é a última cena do filme, a cena final, que é eles se beijando. E este é o meu top 10 sobre o filme Gatinhas e Gatões. E agora vamos aqui rapidamente a algumas curiosidades. Eu não achei muita coisa na internet, mas vamos lá. Para quem não sabe, o ator Jim Carrey, sim, ele mesmo, Jim Carrey, chegou a fazer teste para interpretar o Ted. Para quem não sabe também, Molly Ringwald quase perdeu o papel principal para a atriz Ellie Sheed, que mais tarde protagonizou o filme Clube dos Cinco junto com ela. A Molly Ringwald, além de Gatinhos e Gatões, ela também fez os filmes Clube dos Cinco, do John Hughes, e A Garota de Rosa Shocking, eu acho que é esse o nome, enfim, também dele. Ou seja, ela era a musa dele, ela era a queridinha do diretor na época, né? Você vê, né? É uma coisa já adiante. Por exemplo, hoje, nos dias atuais, tipo, quem trabalha muito com Scorsese? Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. Quem já trabalhou muito com Quentin Tarantino? Uma turma, né? Que fez Kill Bill, que fez Pulp Fiction, enfim. E tem muitos. O David Fincher já trabalhou com Brad Pitt em Curioso Caso de Benjamin Button e Clube da Luta. E Seven também, se eu não me engano, Seven também é dele. Se eu tiver errado, depois me corrijam. Enfim, assim, os diretores, quando eles gostam de uma pessoa, eles gostam mesmo. Você vê que não é dessa época, tanto dessa época quanto depois, né? Os diretores, eles têm muito essa mania. Eu gosto de um papel, o Marlon Brando, né? Trabalhou em 2 filmes do Francis Ford Coppola, Poderoso Chefão de 72 e Apocalipse Now de 79. Assim como o Robert Duvall, né? Que era o Tom Hagen depois, no Poderoso Chefão, e depois foi pro Apocalipse Now também. Ou seja, é uma coisa assim bem das antigas, né? E eu acho isso bacana, né? Mostra uma boa relação entre diretores e atores, né? O mesmo acontece em novela brasileira, mas enfim, eu não vou me estender muito aqui. E como última curiosidade, este é o primeiro de 3 filmes que o diretor John Hughes e o ator Anthony Michael Hall trabalharam juntos. Os demais foram Clube dos Cinco, do ano de 1985, e o filme Mulher Nota 1000, de 1985, também. Trabalhou com um cara em 2 filmes no mesmo ano. É foda. E agora aqui, como em contexto geral, esse filme eu gostei, achei muito bom. Eu me surpreendi porque eu vi o enredo e eu decidi assistir. Eu pensei, deve ser aquele filme meio bobinho, né? Ó, o preconceito aí rolando. Só que aí eu fui assistir, eu gostei. Eu gostei, assim, né? Tem muitos filmes adolescentes que eu já assisti e gostei. É porque eu achei assim, pelo que eu pouco li, eu pensei assim, vai ser mediano, só pelo enredo. Nem é pelo quesito de ser filme adolescente. Só pelo que eu li, assim, eu pensei, não, vai ser um filme bobinho. Mas eu li, me surpreendi, foi muito bom. Não é um dos melhores do John Hughes, não é um dos melhores, como eu falei. O pessoal lembra muito de Clube dos Cinco e Curtindo a Vida Doidado. Mas ainda assim, Gatinhos e Gatões é um filme assim muito bom. Dá pra assistir de boa, com a família em casa, né? Aquele clássico tipo sessão da tarde. Pena que sessão da tarde hoje passa uns filmes besta. Esses filmes, Gatinhos e Gatões, Curtindo a Vida Doidada, entre outros, infelizmente já não passa mais. A Globo prioriza umas porcaria, porque é mais recente, mas os filmes antigos, por incrível que pareça, são até muito melhores e até superiores, porque eram tempos em que se fazia um enredo original, não se pegava a cópia de hoje, igual se faz os filmes de hoje, o pessoal não tem muita imaginação mais, enfim. Mas é basicamente isso. A trilha sonora aqui é boa, a atuação do elenco é boa, né? Enfim, aqui tá tudo muito bem. A Molly Ringwald e o Michael Schuffling como Samantha e Jake tem uma boa química. Filme nota 8. E é isso aí. Assistam.